11, a partir do versículo 1, assim como a leitura que o nosso irmão Samuel acabou de fazer aqui. A palavra do Senhor diz assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse aqui é aquele versículo que eu sempre falo para os irmãos, que eu tenho muita vontade de aprender ele, e toda vez que eu vou falar ele, eu erro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aí, tá vendo? Sempre é. É a prova das coisas que não se veem. Mas, irmãos, traduzindo para as nossas palavras, a fé é aquilo que nós não vemos, que nós não estamos enxergando, é aquilo que não tem lógica, mas nós temos certeza que o nosso Deus tem poder para fazer. Assim ficou mais claro, né, irmãos? Ou não? Amém, irmãos? Vamos aproveitar que está calor e vamos ficar animados, senão a gente, sofre no calor e ainda fica desanimado, não fica legal. Então a nossa fé é algo que nos movimenta. A fé é algo que nos leva adiante. Nós vimos que a fé é tudo na vida de um vencedor. E o tema dessa palavra nessa noite que eu queria trazer para os irmãos é exatamente isso. A fé é a estratégia indispensável. Vencedor. Sei comigo. Estratégia indispensável na vida de um vencedor. Se você for observar todas as pessoas que venceram, todas as pessoas que conquistaram alguma coisa nessa vida, tanto espiritualmente, como financeiramente, quanto na sua família, elas tinham fé. Elas acreditavam que aquilo poderia dar certo. Muitas vezes fé em coisas erradas, mas tinha fé. A fé é a certeza de um potencial que você tem. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Agora, imagine o povo de Deus. É Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então, como eu sempre falo, nós temos a obrigação de sermos o povo mais vencedor dessa terra. Nós temos a obrigação de sermos o povo que conquista, que vence, que avança em todo o tempo. Por quê? Nós temos a fé. E nós ainda temos a fé na pessoa certa. Que é na pessoa do Deus Todo-Poderoso que criou os céus, criou a terra, que conhece, que sonda os nossos corações e sabe de todas as coisas. Amém? E quando nós olhamos para a ausência da fé traz desesperança. A ausência da fé traz desânimo. A ausência da fé vai trazer para nós o que mais? Vai trazer também momento de angústia, depressão. Vai trazer para nós momentos de ansiedade, de insegurança. Porque nós só acreditamos naquilo que estamos e aquilo que nós vemos nem sempre é tão agradável aos nossos. Então, desde o dia que eu e você nasceu, desde o dia que nós nascemos, nós passamos por momentos difíceis, por momentos complicados, onde a fé era o que decidia, o que definia o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A vida não vai dizer só sim, a vida não vai sempre afagar o nosso ego, a vida não vai estar em todo o tempo dizendo coisas boas e agradáveis aos nossos ouvidos, mas na sua maior parte vai vir decepção, vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir situações na qual você pensa em desistir. Mas esse é o momento de colocarmos em prática o quê? A estratégia faz a diferença entre o vencedor e o fracassado. A fé. É aquilo que nós precisamos colocar em prática. É o momento que nós deixamos Deus agir e saímos do controle da situação. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos em uma palavra, talvez até um pouco rápida. Não gosto de prometer muita coisa. Amém? Então tá bom. Vamos lá. Primeiramente, tópico 1, eu queria meditar um pouquinho com você a respeito da vida de um personagem um pouco conhecido. Rei Davi. Cadê o Caio? Aí que gosta do Davi, né? Rei Davi no Salmo 18,
Nós vimos uma passagem, um texto que ele vai dizer no Salmo 18, versículo 37. Ele diz assim: persegui meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de dar cabo de todos eles. Repete comigo: persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de dar cabo de todos eles. Isso foi palavra do rei Davi no Salmo 18, 37. Meus irmãos, vou dar uma pausa aqui. Estou olhando para essa menina, prima da Emily, a cara da minha irmã. Quando eu fico pensando, meu Deus, minha irmã está aqui. Aí me desconcentra. Parece muito. Mas amém. Voltando para o Davi. Davi vai falar no Salmo 18, 37 que ele perseguiu os seus inimigos e os alcançou e os venceu. E só voltou depois de ter derrotado cada um deles. E Salmos é o momento em que o rei Davi parou para engrandecer o nome de Deus. Se você for ver o Salmo 18, você vai ver isso. Ele vai falar o que o Senhor fez, o que o Senhor fez maravilhas, coisas grandiosas na vida dele. Mas é em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 17. A gente vai ver que história foi essa que fez com que Davi pudesse falar da maneira que ele falou. Que dia foi que Davi perseguiu os seus inimigos? Nós temos um texto que vai dizer assim, ó: feriu-os Davi, 1 Samuel 30, 17. Se você tem uns irmãos que gostam de anotar, fique à vontade. 1 Samuel 30, 17 vai dizer assim, ó: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Aqui nós vimos o rei Davi busca a direção de Deus, e Deus diz: vai, persegue os seus inimigos, mate-os. Ele vai, persegue e mata todos os seus inimigos. Isso aqui é o texto que fala sobre Ziklag, eu acho que todo mundo conhece. Ele volta com uma vitória, com sucesso. Então o primeiro personagem dessa noite, o rei Davi, alguém que consultou a Deus, perseguiu, venceu os inimigos, para casa. Bem? Segundo personagem da noite, eu queria falar com você a respeito do rei Asa. Rei Asa está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 12 e 13, que vai dizer assim, ó: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram dele. Aqui nós estamos diante do segundo personagem dessa noite. Alguém que, estando em um momento da sua vida, consultou a Deus. O Senhor diz: persegue os seus inimigos. Ele persegue os seus inimigos. E numa atitude de blefe, ele não tinha condições de enfrentar os seus inimigos. Ele simplesmente se propôs a ir à batalha. E o Senhor deu a vitória ao Asa. Acompanha meu raciocínio. Rei Davi perseguiu, rei Davi venceu, guerreou e voltou com a vitória. Rei Asa apenas perseguiu. O Senhor fez o resto. Rei Asa simplesmente colocou o seu exército à disposição e diz: vamos perseguir os nossos inimigos. E Deus, diante do rei Asa, matou todos os inimigos e eles voltaram para casa. Alguém que perseguiu, alguém que lutou e venceu. Agora, estamos diante de alguém que apenas perseguiu e Deus fez o resto. Amém? Nós temos o terceiro personagem dessa noite, rei Josafá. O rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22, diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filisteus, contra os filhos de Amon, os filisteus estão entrando no lugar errado, não tem nada a ver com isso aqui. Filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Agora nós estamos diante de outro rei, rei Josafá, que os seus inimigos vieram contra ele. E ele chegou diante do Senhor e disse: Senhor, eu não tenho condição de guerrear, eu não tenho condição de perseguir, eu não tenho condição de matar os meus inimigos, eu tenho apenas condição de adorar o seu nome. Eu só sei cantar, Senhor. Meu exército não está preparado para essa batalha. E aqui nós vimos alguém que nem perseguiu e nem guerreou,
apenas adorou a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus deu a vitória e desbaratou o exército inimigo. Então acompanhe meu raciocínio. O rei Davi perseguiu, guerreou, matou e venceu. Rei Asa apenas perseguiu, não guerreou, mas Deus fez o serviço e ele voltou. Agora nós estamos diante de Josafá. Nem perseguiu, nem guerreou, não fez nada, apenas adorou a Deus e Deus fez o que tinha que ser feito. Amém? Estão entendendo? Nós estamos agora diante do quarto personagem dessa noite, rei Ezequias. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Nós estamos diante de uma situação onde o rei Ezequias diz: Senhor, eu não tenho condição de perseguir, eu não tenho condição de lutar, Senhor, eu não tenho condição de cantar, eu não sei cantar, eu só sei dormir. Deus diz: vai para sua cama, o resto deixa comigo. E nessa situação, um anjo do Senhor, enquanto Ezequias estava dormindo, vai lá e mata 185.000 inimigos numa noite só. Agora você imagina a situação que foi. Esse rei inimigo acordando de manhã e vendo 185.000 cadáveres sem explicação nenhuma dentro do seu arraial. Aqui não teve louvor, aqui não teve perseguição, aqui não teve guerra, aqui não teve um beliscão no inimigo. Apenas uma boa noite de sono. Sim, eu espero. Mas o Senhor foi lá e fez o trabalho por ele. Então acompanha meu raciocínio. O rei Davi perseguiu, guerreou, matou e voltou vitorioso. Rei Asa apenas perseguiu, blefou, não tinha condições de enfrentar a guerra. Deus desbaratou o exército inimigo e eles mesmos se complicaram e foram embora. Voltou vitorioso. Aí nós temos Josafá, não tinha condição de perseguir, não tinha condição de guerrear, não tinha condição de nada. Apenas adorar a Deus. Louvou, cantou, Deus desbaratou os inimigos, eles se mataram entre si. Ele voltou para casa vitorioso. E agora nós chegamos diante de alguém que não tinha nem condição de cantar. Era alguém que apenas disse: Senhor, tu és o meu juiz. Eu vou dormir. E o Senhor resolve esse problema. Nós estamos diante de 4 situações. E nessa noite eu queria te fazer umas perguntas. O que nós podemos aprender com essas 4 histórias? O que nós podemos tirar de tudo isso para nós? São extraordinários esses 4 reis. Grandes homens de Deus. Queria te perguntar, qual desses reis teve mais fé? O que foi lá e guerreou? O que foi só lá e perseguiu sem ter condição nenhuma de guerrear? Ou aquele que foi lá só cantou, colocou os cantores na frente, começou a louvar, adorar, mas ele sabia que se o inimigo viesse, ele mesmo não podia fazer nada? Ou aquele que olhou para o problema e falou: Senhor, não tem condição de fazer nada, só vou dormir e o Senhor resolve isso aí para mim. Essa noite, quem teve mais fé? Eu quero dizer para os irmãos que todos os 4 tiveram fé do mesmo jeito. Porque se você for analisar, ir para uma guerra, como Davi foi, era brincadeira. Você pegar uma espada e sair espancando gente, cortando no meio, você poderia ser atacado pelas costas, por uma flecha que viesse perdida. Você tinha que ter fé. Quero dizer para você também que você tem um exército, você avançar contra os seus inimigos, sem ter condição de vencer eles, apenas acreditando que Deus vai fazer. Brincadeira. Então aqui nós estamos diante de situações onde todos tiveram fé. E eu te pergunto, quem recebeu o maior milagre nessa situação? Respondo nessa noite. Os 4 receberam o milagre. Uau! Agora eu quero te dizer nessa noite, qual rei agiu da maneira certa? Também te respondo nessa noite, os 4 reis agiram da maneira correta. E agora eu te pergunto, você, qual estilo você se adequa mais? Ao estilo do rei Davi, que ia para a batalha, que liderava o exército, sempre na frente com a espada na mão? Ou você seria igual a Asa? Ou você seria igual a Josafá? Na hora da dificuldade só adora a Deus? Ou você seria igual
Ezequias, o Senhor está nas suas mãos. Como aquele salmo diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vou tirar um cochilo e o Senhor resolve esse problema para mim. Em que situação você se adequa nisso tudo? Eu te pergunto nessa noite. Eu quero dizer para você que dentro de toda a situação da sua vida, amém? Irmãos estão ligados aqui em mim, amém? Eu quero dizer para vocês que todas as 4 situações nós temos que enfrentar em algum momento da nossa vida. Tem momentos da nossa vida que nós temos que agir assim como o rei Davi, e tem momentos da nossa vida que nós temos que agir como os outros 3 também. Depende da situação, depende da circunstância, depende do problema que está diante de você, depende do mal que veio sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você quer acompanhar comigo para que você se identifique diante de uma situação parecida em algum momento da sua vida? Vamos lá. Rei Davi. Nós estamos diante de um texto, 1 Samuel capítulo 30, que vai falar a respeito de Ziclag. O momento que ele sai para uma batalha, o rei, a qual ele estava submisso, disse, volte para sua casa, que você não é útil aqui nessa batalha. Ele pega os seus homens e volta para casa. Mas os inimigos aproveitaram do momento que ele estava fora com os seus guerreiros, roubaram as suas mulheres, seus filhos, sua riqueza, incendiou a cidade de Ziclag, que era uma cidade filisteia, mas aonde Davi morava naquele momento. Pode achar estranho se você não conhecer a história, mas Davi morou com os filisteus por um tempo. E a Bíblia diz que ele chega diante do Senhor, já desesperado, e os homens dele, os seus guerreiros, estavam querendo apedrejá-lo, matá-lo. Ele estava tão desesperado que a Bíblia diz que eles choraram tanto, que chegou um ponto que eles não tinham mais força para chorar. E a Bíblia diz que eles consultaram a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento o Senhor diz, vai, alcance os seus inimigos e os vença. Mas eu quero dizer para você por que Deus falou isso para Davi. Eu quero dizer para você que Davi era um grande guerreiro. Davi tinha um exército preparado com seus valentes. A palavra de Deus diz que um dos valentes de Davi valia por 1000 dentro de um campo de batalha. Tinha homens que guerreavam com Davi, que eles guerreavam tanto tempo sem parar, com um preparo físico absurdo, só por Deus mesmo, né? Lógico, uma coisa daquela, até o ponto da espada prender na mão, a cãibra e não conseguir soltar. Tem relatos de um homem só vencer 800. Tem relato de com uma lança vencer se não me engano, um urso, um leão, não é? Eram homens preparados para. Davi era um guerreiro desde a sua infância, matando, na sua adolescência, matando leão, matando gigante. Preparado para aquela batalha. Ele só foi para aquela batalha porque ele estava preparado. Eu quero dizer para você que quando você estiver diante de um problema e Deus tiver te capacitado para enfrentar, você tem que ir para a luta. Você tem que partir para cima com fé e vencer a dificuldade que tiver sobre a sua vida. Muitas vezes é um pecado que te afronta. Muitas vezes é uma situação do passado. Você não pode dizer, o tempo vai resolver. Não vai. É o momento que nós temos que nos posicionar, lutar, ir adiante. Voltar no tempo, se preciso for. Não a máquina do tempo. Estou falando a questão de voltar aonde caiu. Enfrentar o problema. Vencer o seu inimigo. E avançar como um vitória. Aqui ele estava preparado para essa batalha. Aqui o problema ele tinha que ir e vencer. Mas nós estamos diante de outra situação, que é o rei Asa. A palavra do Senhor vai dizer que, olha só a situação. Asa, quando assume o trono, ele tira todos os ídolos de Israel. E a Bíblia do seu reino, que era Judá. E a Bíblia diz que Deus deu para ele 10 anos de paz. Repete comigo assim, 10 anos de paz. Ele não estava acostumado com guerra. A Bíblia diz que ele fortaleceu ali um exército de 508 mil homens. Mas eram homens valentes, sim. Mas 10 anos sem participar de nenhuma guerra.
A Bíblia diz que os etíopes vieram sobre ele. O nome do rei era Zerá. E veio sobre a nação de Deus com 1 milhão de soldados. Olha o tamanho desse exército. Asa não estava preparado para aquela batalha. 10 anos parado. Ele diz, olha, eu tenho um número até significativo de soldados, Deus. Nós não temos como vencer isso aqui. A orientação de Deus é, persegue os seus inimigos. Porque você tem volume de gente. O Senhor está dizendo assim, use a estratégia que Deus deu para você vencer o problema que está diante de você. Eu vou repetir de novo para você entender que talvez você ficou disperso. Use a estratégia que Deus deu para você para vencer as dificuldades sobre a sua vida. Aqui era o volume de soldados, mas ele não tinha condição de participar da guerra. Se aqueles homens param e enfrentam, ele não iria vencer. Mas o que Deus fez? A Bíblia diz que o Senhor guerreou aqueles homens misteriosamente da perseguição. Em alguns momentos da vida você tem que se posicionar. Você tem que se colocar, muito obrigado, minha irmã. Você tem que se colocar como se você tivesse condições de enfrentar aquela batalha. Não se amedrontar diante do inimigo. Porque o Senhor vai ser por você. O Senhor vai guerrear por você. Agora nós estamos diante do terceiro, que era Josafá. E nós vimos que aqui o inimigo eram 3 inimigos. Aqui eram Amon, Moabe e os que moravam no Monte Seir. 3 grupos resolveram guerrear contra Josafá. Josafá se desespera. Josafá não tinha condições de vencer aquela batalha. Então, ele teve medo. Ele convocou toda a nação de Judá convocou toda a congregação do povo de Deus para jejuar e buscar a presença de Deus, porque ele não tinha condição nem de perseguir e nem de matar os seus inimigos. Ele disse, Senhor, aqui eu preciso que o Senhor resolva esse problema. E ele volta para o jejum, ele volta para a oração, ele volta para a busca de Deus. A grande oração de Josafá, ele diz, confiamos em ti, pois em nós não há força para enfrentar o inimigo que vem com grande multidão. Não sabemos o que fazer. Quero dizer para você que tem momentos na nossa vida que tem problemas que vêm sobre nós. Nós temos que fazer esse tipo de oração. Deus, não sabemos o que fazer. Devemos jejuar. Dizer, Senhor, não sabemos o que fazer. Senhor, não temos como resolver esse problema. E a palavra do Senhor diz que Ele reúne toda a congregação de Judá. Homens, mulheres, crianças. E todos de pé diante de Deus. Clamaram por uma intervenção divina. Vocês sabem o que aconteceu? A palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Amon e de Moabe se voltaram contra os que moravam no monte de Seir, começaram a guerrear contra eles. No momento de enfrentar aqui, começaram uma briga entre eles lá. De repente, os dois mataram todos os que moravam no monte de Seir. De repente, os filhos de Amon se voltaram contra os filhos de Moabe. Enquanto isso, Josafá estava louvando. Josafá estava adorando ao Senhor. Eu quero dizer para você que a adoração também é uma arma de ataque contra os nossos inimigos. Quando você não tiver o que fazer, jejua, busca a presença do Senhor, se humilha diante dele, dobra os seus joelhos e volte à adoração, porque a adoração também é uma arma de ataque contra. E a palavra do Senhor diz que ele volta. Diz que quando ele chegou, passou 3 dias, reunindo o ouro, os despojos, entre os seus inimigos mortos, cadáveres ali caídos. Ele voltou riquíssimo para casa com os despojos, simplesmente adorando o Senhor, sem perseguir, sem ele mesmo fazer nada, só adorando. Eu quero dizer para você que também tem momentos na nossa vida que nós temos que nos comportar como Ezequias. A palavra do Senhor vai dizer que um rei chamado Senaqueribe, da Assíria, existe até uma música antiga do Diante do Trono, fala sobre isso. Ouve, Senhor, as palavras de afronta.
Ouve, Senhor, diz o inimigo. Aqui eu quero deixar um parêntese para que você entenda. Às vezes, o inimigo vem tão poderoso contra a sua vida, que o primeiro ele vai trabalhar no seu emocional para matar a sua fé, fazer com que você desista da vitória. A palavra do Senhor diz que Senaqueribe mandou um escrito, mandou um mensageiro e aterrorizou Ezequias. Ele começa dizendo assim: você acha que o seu Deus tem condições de te livrar? Fazendo um questionamento. Quantas vezes o inimigo lança na nossa mente esse questionamento? Dessa vez você está perdido. Nem Deus mais lembra de você. Você acha que seu Deus vai te livrar? Nós, os assírios, já devastamos todos os nossos inimigos ao nosso redor. E nenhum Deus deles pôde livrá-los. Porque o seu vai ser diferente. Palavras de terror emocional. Muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil que Satanás começa a plantar isso dentro da nossa cabeça. Não adianta ir para a igreja, não adianta orar, Deus não está te ouvindo, Ele não vai te socorrer. E a palavra do Senhor diz que Isaías, o profeta, chega até Ezequias e diz a ele: o Senhor ouviu o seu clamor. E pelo mesmo caminho, Senaqueribe, ele vai voltar. Eu acho isso extraordinário. Olha só. Quando Ezequias recorre a Deus, ele faz uma oração. E a oração de Ezequias, ela termina desse jeito: Senhor, livra-nos, para que todas as nações da terra vejam e saibam que só Tu és Senhor, Rei. Irmãos, quando eu me deparo com uma oração dessa, meu coração enche de alegria. Eu sinto a presença de Deus quando eu vejo um homem orando dessa maneira. Ele não disse em momento algum: Senhor, honra eu como rei, faz o meu nome grande. E muitas vezes, quando nós queremos uma vitória, nós nos comportamos diante de Deus dessa maneira. Muita vaidade no nosso coração. Mas ele diz: Senhor, faz uma obra aqui, para que todas as nações da terra vejam quem Tu és. Para que todo mundo veja que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje na igreja. Se você for analisar hoje, o evangelho tem ficado banalizado de uma maneira tamanha. E muitos dessa geração não conhecem e não sabem quem é Deus. Muitos dessa geração precisam ver coisas espantosas, assim como Isaías 64 vai dizer, para que creiam e saibam que Tu és Deus. E a Bíblia diz que Isaías vai dizer para ele: Senaqueribe vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Colocarei em seu nariz um anzol. Colocarei um freio na sua boca. Ele vai saber que eu sou Deus que guarda a nação de Israel e de... Irmãos, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quando dá o raiar do sol, o anjo do Senhor tinha entrado naquele lugar e matado 185 mil soldados de Senaqueribe. Enquanto Ezequias dormia. Enquanto Ezequias estava parado, sem nem orar, sem cantar. O que eu aprendo com essa história? Tem momento na nossa vida que a dificuldade é tão grande que a nossa boca não tem nem a palavra de louvor e de adoração a Deus. Tem momento na nossa vida que o sofrimento é tamanho que você tenta orar e você não consegue. Você tenta louvar o Senhor e você não consegue louvar o Senhor. Eu quero dizer para você que nesse momento você usa a estratégia de pedir a misericórdia de Deus e descansar. E o resto Ele vai fazer com você.
Mas o segredo de todos esses homens, sem exceção de nenhum, eles buscaram a presença de Deus, tiveram fé na ação do Pai. Nenhum deles perdeu a esperança e a fé. Todos eles exerceram a sua fé. Todos eles buscaram no Senhor. E todos eles acreditaram que guerreando, perseguindo, adorando ou deitado, o Senhor iria agir por eles. E aqui nós vimos que todos eles experimentaram um milagre extraordinário. E todos eles saíram vencedores. E a glória do Senhor veio sobre eles. E que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, nós teremos que agir igual a Davi, igual ao rei Asa, igual a Josafá, ou igual ao rei Ezequias. Depende da circunstância, depende do momento, depende do problema. Eu peço a você que se coloque de pé nessa noite em nome. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela não é simplesmente um momento apenas. Isso aqui é conhecimento dos corações para que possa virar prática ao sair daqui. Domingo passado nós falamos a respeito da língua má. Hoje nós estamos falando a respeito da atitude de um vencedor. Temos que ter fé. E nem sempre você vai ter condições de pegar uma espada e sair guerreiro. Nem sempre você vai ter condição de perseguir os seus inimigos. Tem situações que é melhor você não guerrear. Nem sempre você vai ter louvor nos seus lábios para adorar ao Senhor na hora da dificuldade. Tem momentos que ela nos aflige tanto, que as palavras faltam na nossa boca. Mas eu não sei em que estágio ou situação que você se encontra nessa noite. Eu queria pedir que antes colocasse um louvor para... Eu queria, em nome de Jesus, orar por você nessa noite. Eu não sei a provação e a dificuldade que está diante de você, se ainda tem condições de guerrear ou não. Se tem condição de louvar ou não. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida hoje a sabedoria do Senhor, para que você possa identificar o momento que você vive e usar a arma correta para que você saia daqui como um vencedor em nome de Jesus. Eu peço a você agora que coloque a mão no seu coração e apresente ao Senhor o problema que te aflige,